Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Sou o professor Dr. Elton Ivan Schneider, diretor da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Internacional Uninter, aqui de Curitiba. Nós vamos discutir hoje, vamos conversar um pouco hoje sobre os dados do Censo do Ensino Superior Brasileiro de 2023. Dados que foram divulgados pelo Ministério da Educação agora nos últimos dias. Uma base de dados bastante extensa que permitem muitas análises, muitos entendimentos, uma compreensão da realidade do ensino superior brasileiro, saber o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo nesse ambiente como um todo. Como uma apresentação que foi feita pelo Ministério da Educação, e pelo INEP, que é o órgão responsável por fazer o gerenciamento dessa informação, por buscar informação, tabular esses dados, preparar uma apresentação sobre isso, é bastante extenso. Eu selecionei alguns indicadores aqui do ensino superior brasileiro que são interessantes e que a gente pode discuti-los a partir dessa perspectiva de dados, analisando situações bem específicas de como que está o ensino superior brasileiro e a partir disso ter um melhor entendimento dessa realidade, de por que muitas vezes algumas ações ou alguns comentários ou alguns programas acabam rolando na mídia de uma maneira bastante específica, porque alguém vai lá e pega um número isolado e trabalha em cima dele, pega uma situação específica e faz uma análise a partir da sua visão de mundo, sem olhar o todo, sem entender o contexto de muitas situações que estão acontecendo com o ensino superior brasileiro. O que a gente vai fazer aqui hoje, então, é analisar alguns desses dados. Para que a gente possa entender, nós temos que saber que o Ministério da Educação, quando faz o censo, ele procura trazer para nós o quanto nós estamos próximos ou distantes de atingir as metas do Plano Nacional de Educação que está em vigor. Ou seja, o Ministério da Educação tem uma série de indicadores que ele tem que buscar atender a partir do momento em que ele cria seus programas de oferta de ensino, tanto no ensino básico, quanto no ensino médio ou no ensino superior brasileiro. Não é uma situação de que o ministro chega lá e faz o que ele bem entende. Não, ele tem que se preocupar em criar programas, projetos, ações que permitam que sejam atingidos o Plano Nacional de Educação, que está previsto, que é aprovado pelo Congresso Nacional e que normalmente tem um período de 10 anos, podendo ser estendido dependendo da característica do projeto ou do atingimento das suas metas. Mas, entre as principais metas que a gente tem, e eu pedi para o pessoal colocar aí na tela para nós agora, nosso primeiro slide, por exemplo, é a meta 12, por exemplo, para a gente entender o que significa isso. O que é a meta 12? Ela traz, por exemplo, 3 grandes indicadores sobre o ensino superior brasileiro. Primeiro deles, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior brasileira para 50%. A taxa líquida para 33%, da população de 18 a 24 anos, então a meta é ter pessoas que tenham idades, jovens que tenham idades entre 18 e 24 anos, que pelo menos 1/3 dessa população de jovens entre 18 e 24 anos esteja no ensino superior. Ou por que 18 a 24 anos? Porque nessa faixa etária, o jovem é considerado como sendo a etapa, digamos assim, a faixa etária ideal para que ele esteja no ensino superior. Ele está terminando o ensino médio, ele está caminhando para o ensino superior e o ideal é que ele faça isso na sequência do ensino médio. Então, quando ele faz isso nessa faixa etária, é considerado que isso está num período adequado. E o outro ponto importante passa pela oferta, assegurando a qualidade, a oferta e expansão para pelo menos de 40% das novas matrículas do setor público. Então, olha só, como a meta 12, existem outras várias metas do Plano Nacional de Educação, que tem outros vários programas que vão trabalhar de acordo com isso. Nós vamos discutir um pouco estas metas. Aqui, resultados que nós já chegamos, ou em que pé estão essas 3 principais metas que estão diretamente relacionadas com o ensino superior. Tá? Então, por isso que eu disse que a gente está fazendo um recorte desses dados, está analisando algumas situações. Então, o primeiro ponto vamos entender o quanto nós estamos próximos ou distantes desses 3 indicadores? Vamos para a nossa próxima tela com os dados fornecidos por INEP. Então, ele já começa dizendo o seguinte, olha, a taxa bruta, que a meta é 50%
da população líquida hoje está em 40,5%. Ou seja, estamos muito abaixo disso. Tá? Se nós deveríamos estar chegando a 50%, nós estamos assim a 40% da população no ensino superior. Para quem acha que não, de 40% para 50% é rápido, lembre que nós estamos falando de um grande volume de pessoas, nós estamos falando de faixas etárias, então são números que variam de ano para ano, não é uma situação tão simples assim. A economia, por exemplo, cresce 2% ao ano e a gente acha que muitas vezes é muito ou é pouco, mas é um pequeno percentual. Imagina que a gente fosse crescer 2% ao ano, de 40 para 50, nos levaríamos ainda mais 5 anos para chegar nessa meta. Para muitos analistas e especialistas, a gente precisaria de pelo menos mais 10 anos, talvez, para conseguir chegar nessa meta de 50%. Vamos olhar o segundo indicador? O segundo indicador é aquele que fala além da taxa bruta, da taxa líquida de 33%, que nós estamos hoje em 25,9% na linha roxa lá em cima. E a taxa bruta efetiva, que eles chamam, que deveria estar em 33% da população, e depois disso em 40% das novas matrículas no setor público, hoje está em 21,5%. Mas aí que está o detalhe. A gente vê também que o próprio INEP traz alguns outros dados para demonstrar o porquê que esses indicadores não estão sendo atendidos. Entre eles, não frequenta e não concluiu o ensino médio. Então eles chegaram à conclusão de que nós temos 22,3 milhões de pessoas que deveriam estar no ensino superior, mas não estão. E por que eles não estão? 44% desses alunos que não estão lá no ensino superior é porque eles ainda não terminaram o ensino médio. Ou seja, são pessoas que estão abandonando o ensino médio e que por isso não o concluem e, portanto, não podem fazer ensino superior. Então, olha só que coisa importante. Frequência na educação superior, 21%. Não frequenta e não concluiu o ensino médio, mais 20%. Outros ainda estão no ensino médio, 7,7%. Não frequenta, não concluiu o ensino superior, frequenta o ensino fundamental. Ou seja, nós ainda temos faixas da população que têm idade entre 18 e 24 anos, idade superior a 24 anos, que ainda não concluíram o ensino básico, que não concluíram o ensino médio, que estão procurando formas de fazer isso. E por isso que muitas vezes tem gente que não entende por que o governo investe, por exemplo, em educação de jovens e adultos, o famoso EJA. Por que isso acontece? Exatamente porque nós temos muitas pessoas que estão desperiodizadas. O que significa uma pessoa desperiodizada? Ela já passou da sua idade para estar frequentando o ensino básico, o ensino médio ou o ensino superior. Ela acaba fazendo isso mais tardiamente. É bom que ele volte a estudar, que ele volte a se qualificar? É claro que sim. Mas isso demonstra que nós temos falhas em nossos processos de ensino e aprendizagem. Demonstra que nós temos falhas em todo o processo educativo. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo o ensino dentro daquilo que é o período ideal para que isso aconteça. Isso vai trazer reflexos depois na vida social, na vida adulta, desse tipo de situação. Mas, se a gente discutiu como é que está esse panorama geral, está entendendo que o Ministério da Educação tem metas para serem cumpridas, na sequência a gente vai ver algumas situações que ajudam no desenvolvimento disso, que ajudam a conseguir fazer com que a gente tenha maior oferta de ensino superior no Brasil. Então, nós vamos para a seguinte situação. Qual é o tamanho hoje da rede de instituições de ensino no Brasil? Nós temos hoje 2.580 instituições de ensino superior, entre faculdades, centros universitários e universidades no Brasil, que podem ser públicas, privadas, que estão distribuídas por todas as regiões geográficas do Brasil, evidentemente que a região sudeste, é a maior detentora dessas instituições de ensino. São 1.093 dessas 2.580 estão na região sudeste, que compreende Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. São os grandes concentradores. Que na rede pública, nós temos lá 150 faculdades, 116 universidades, 41 institutos federais de educação, 9 centros universitários.
mas que grande parte, né, de toda esta rede hoje de instituições de ensino está na rede privada, com 1.791 faculdades, 384 centros universitários, isso já dá mais de 2.000 instituições, e 89 universidades. Ou seja, uma grande parte de tudo aquilo que nós temos no ensino superior brasileiro hoje já não é atendido pelo Estado. Na sua grande maioria, os alunos, para fazerem um curso superior, têm que buscar uma instituição privada de ensino. É lá que estão as vagas para praticamente todos os cursos desejados de formação. Hoje são aproximadamente 360 profissões que nós temos catalogadas, tá? Que permitem a formação de profissionais no Brasil. Obviamente que surgem novas profissões, nós temos cursos mais procurados e menos procurados. Então, isso tudo também é analisado pelo INEP. Situação para a gente analisar aí em uma outra etapa, quais são os maiores cursos, quem é mais procurado, onde mais as pessoas estão se matriculando, tá? Porque isso também reflete muito as mudanças de comportamento que nós temos na sociedade. Ou seja, a partir do momento em que há uma tendência para a informatização, como a gente está vivendo hoje, é natural que cursos na área de tecnologia da informação passem a ser mais procurados. Obviamente que nós também temos aqueles cursos, né, que são considerados as formações tradicionais, engenharia, medicina, direito, pedagogia, administração, né? São os famosos cursos base, aqueles que formam, né, a base da sociedade e assim por diante. Já tem uma tradição de produção, né, e de formação de profissionais nessas áreas ao longo dos últimos 100 ou 200 anos. Mas estão surgindo profissões totalmente novas hoje, voltadas, por exemplo, para mercados em ascensão, como a psicopedagogia, para o trabalho específico com pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. A psicanálise como uma nova área de formação também está surgindo. Ou seja, há uma mescla muito grande de cursos tradicionais com cursos novos ou inovadores que estão preparando profissionais para uma nova realidade de mercado. Para além disso, vamos ver como é que foi essa situação toda. Se alguém quiser fazer um curso superior hoje, tem vaga. Então nós temos hoje, para a graduação no Brasil, 24 milhões de vagas abertas. Sendo que 1 milhão dessas vagas está na rede pública e 23 milhões na iniciativa privada. Foi o que nós falamos agora há pouco. Tá? Hoje, praticamente, se a gente olhar aí, 80% a 90% das vagas do ensino superior estão voltadas para a iniciativa privada. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam por que o governo tem programas de incentivo como o ProUni e o FIES. Porque nem toda a população brasileira consegue acessar o ensino superior, mesmo que a gente tenha vagas, porque ela não consegue pagar. O governo não consegue financiar a iniciativa pública de modo a ofertar vagas para todos, então compartilha um tanto dessas vagas com a iniciativa privada e para estimular que esses alunos muitas vezes possam fazer um curso em uma instituição privada, você tem programas de financiamento estudantil, como o FIES e como o ProUni, que estimulam os alunos a, mesmo que eles não tenham condição, a fazer um curso superior, via programas de incentivo que o governo federal tem nesse período como um todo. Ainda disso, nós vamos ver lá que, além de termos 24 milhões de vagas no ensino superior, estas vagas estão, 5 milhões e 500 mil delas estão no ensino presencial e 19 milhões de vagas estão no ensino à distância. Ou seja, se a gente for olhar, desses 25 milhões praticamente de vagas existentes que nós temos hoje, de cada 5 vagas do ensino superior hoje, 4 estão na educação à distância. Tá? Para alguém que se assusta com isso, acha que é um exagero ou assim por diante, eu acompanho a evolução das vagas e do crescimento da educação à distância no Brasil, desde que ela foi lançada praticamente a partir de 2002, 2003, quando nós começamos a ter os primeiros registros em censo do ensino superior à distância no Brasil. Nós temos 2 tipos de inovação, eu costumo dizer, tá? Que são muito características. E algumas a gente percebe rapidamente,
outras a gente leva muito mais tempo para perceber. Quando nós tratamos de uma inovação tecnológica, por exemplo, o próprio celular, tá? Quando ele surgiu lá na década de 80, todo mundo olhava assim, puxa, será que um dia isso vai chegar para a gente? Mas a partir do ano 2000 para cá, vamos dizer assim, o celular passou a se transformar num grande agente de transformação. A partir das telas de toque sensível, a partir do momento em que ele teve acesso à internet, a possibilidade de fotos, de vídeos e de transmissão de informação, nós vimos essa revolução acontecer rapidamente. E a vemos em todos os dias, como hoje estamos já vivenciando a época da inteligência artificial. Então a gente tem acompanhado e percebe rapidamente a evolução tecnológica. De outro lado, nós temos a mudança de comportamento da sociedade a partir desta inovação. A gente chama isso de inovação de ruptura. Então, de um lado, a radical, que a gente percebe rapidamente. De outro lado, nós temos a inovação de ruptura. O que é isso? É quando ela rompe com padrões de comportamento da sociedade. Quando a sociedade passa a se comportar de maneira diferente, a partir destas inovações de ruptura que nós estamos percebendo como realidade hoje. Percebam que essa mudança de comportamento da sociedade leva muito mais tempo para acontecer, mas quando ela acontece, ela vem também de forma muito impactante. Os próximos resultados que nós vamos ver daqui para frente, nós vamos analisar esse crescimento da educação à distância e perceber que nos últimos anos ela vem crescendo a passos firmes, vem crescendo de forma exponencial, ou seja, cresce 30%, 40%, 50% ao ano, 500% em um período de anos, enquanto que o ensino presencial estabilizou. Mas por que essa educação à distância passou a crescer? Exatamente porque a tecnologia começou a permitir que cursos à distância fossem ofertados cada vez com maior intensidade, com maior uso de recursos, ou seja, a internet, os vídeos, a interação síncrona e assíncrona, a possibilidade de simulações e jogos dentro de plataformas virtuais. Ou seja, de um lado você tem a inovação tecnológica andando rapidamente, de outro lado você tem as instituições de ensino se apropriando dessa tecnologia para levar novas formas de ensinar. Aos poucos as pessoas vão mudando o seu comportamento em função do uso dessa tecnologia. Essa tecnologia que até então era para fazer ligações telefônicas, eu costumo dizer hoje que quem é que ainda faz ligação telefônica? Realmente liga para um número telefone de alguém. Tradicionalmente nós mandamos uma mensagem de texto no WhatsApp, nós mandamos um áudio no WhatsApp, nós fazemos uma videoconferência pelo WhatsApp. Mas ligar para um número telefônico é uma situação que nós fazemos muito pouco. Ao passo que 20 anos atrás, a nossa realidade era de uso intensivo do telefone para a conversação, que já não é mais. Essa mesma mudança vem acontecendo aos poucos. Quer dizer que se eu consigo usar um telefone, hoje celular, com recursos de internet, para interagir em redes sociais, para me comunicar, para me relacionar com as pessoas, por que eu não posso usar ela para aprender? A partir do momento que as pessoas começaram a perceber isso, esse processo de mudança começou a se acelerar. Mas ainda assim, ele começou com quantidades muito pequenas. 20 mil alunos, foi para 50, foi para 100, foi para 200, para 300, chegou a 500 mil alunos. Até então, ele era muito incipiente em relação aos números do ensino presencial que beiravam aos milhões de alunos. A partir da pandemia, esse processo se acelerou. Ou seja, se antes da pandemia a gente já tinha um grande número de alunos em EAD, durante a pandemia essa curva acelerou rapidamente. E ela vai continuar crescendo e ainda está crescendo. Então, é uma mudança de comportamento da sociedade em relação ao uso da tecnologia para aprender que está fazendo isso acontecer. Então, não adianta resistir à mudança quando ela já nos é dada. Eu costumo dizer que, uma vez que você dá uma tecnologia para a sociedade, você não tira mais essa tecnologia da sociedade. O desafio hoje, por exemplo, é alguém dizer assim, você consegue viver um dia sem internet? Nós já vimos algumas situações aí nos últimos períodos de tempo, de situações em que quando a internet para de funcionar,
as sociedades param de funcionar porque aeroportos não funcionam, aviões não voam, o sistema de trânsito de muitas cidades paralisa, as empresas não conseguem fazer operações, os governos não funcionam, simplesmente porque a tecnologia já foi incorporada de tal forma que sem ela não se vive mais. Então vamos entender agora um pouco desses impactos, dessas situações, né? Por que o número de vagas cresceu tanto e o que significa isso? Vamos para o próximo gráfico, olha lá, só para vocês verem então. Se a gente analisar aí, desde 2000 até 2023, ou seja, vamos falar só de século XXI, o número lá já está dizendo assim, olha, nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, ou seja, a pandemia foi em 2020, gente, tá? Nós tivemos um crescimento de número de cursos ofertados na modalidade à distância de 232%. Nós saímos de 3.177 cursos para 10.554 cursos. Ou seja, a oferta de cursos na modalidade à distância cresceu de tal forma que o número de matrículas que hoje está crescendo não é só porque mais gente está fazendo cursos à distância, mas porque existem muito mais possibilidades de cursos novos serem feitos à distância. E a gente tem que lembrar, e isso vai estar num dos materiais que a gente vai ver daqui a pouquinho, o fato de que o ensino à distância chega a um grande volume de municípios no Brasil onde não existia ensino presencial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci numa pequena cidade do interior. Em 1988, quando eu fui fazer vestibular na Universidade Federal de Santa Maria, ela ficava a 200 quilômetros da minha casa. No entorno, eu tinha uma universidade particular presencial que se chamava Unicruz, em Cruz Alta. Você tinha a Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo. Você tinha a Unijuí, em Ijuí, mas que tinham custos e preços altíssimos. Então, o único jeito para quem vinha de uma família de agricultores fazer um curso superior era conseguir entrar na Universidade Federal. Não existiam cursos nessas proximidades. Hoje, a oferta de cursos é tamanha que todas as cidades, e até a própria cidade de onde eu venho, no Rio Grande do Sul, hoje tem polo de apoio presencial de uma instituição de ensino superior à distância, facilitando com que o aluno possa fazer o curso na sua própria cidade. Então quer dizer que, ao ofertar cursos, ao chegar aonde a educação não chegava antes, nós estamos abrindo um processo de inclusão social extraordinário, formando profissionais nas pequenas cidades que antes tinham dificuldades de colocar o seu filho no ensino superior para chegar lá. Mesmo com toda essa evolução, pelo que nós vimos lá no início, o Brasil ainda está muito distante de chegar nas metas do ensino superior, que é de 50% da população total. Nós ainda estamos em 40%. Ou seja, mesmo com esse crescimento da quantidade de cursos, mesmo com o crescimento da quantidade de vagas, mesmo com uma maior oferta de cursos em locais onde antes eles não existiam, nós ainda precisamos de crescer muito mais. Vamos lá. Próximo dado que foi apresentado por INEPRE e que nos apresenta essa situação toda, mostrando exatamente essa situação de que o ensino à distância vem crescendo de forma muito rápida no Brasil, foram analisados também os últimos 5 anos. E aí, olha, você tem assim, oferta de cursos de graduação presenciais, caiu 13%, enquanto que no EAD cresceu 167% nos últimos 5 anos. As próprias barras já indicam que a gente tem um grande número de vagas, cada vez mais sendo ofertadas em EAD, porque principalmente elas chegam à casa do aluno, eles chegam à cidade em que o aluno mora. E falando em termos de números de EAD no Brasil, para nós que somos uma instituição que lida bastante com a educação à distância, nós temos polos em 800 cidades, mas o Brasil tem 5.000 municípios. Então imagine aí a possibilidade de crescimento que você ainda tem. Mas já chegamos em cidades que antes o ensino superior não chegava. Quando a gente fala de Cruzeiro do Sul no Acre, quando a gente fala de Aldeia dos Índios em Alagoas, quando a gente fala de tantas outras cidades espalhadas pelo Brasil, é nessa hora que você começa a perceber o quanto que a educação à distância é inclusiva, o quanto que ela traz e possibilita ao aluno uma formação de ensino superior.
Daí a sua importância enquanto política de Estado. Por que que é uma política de Estado? Quer dizer que está aprovado na Constituição brasileira, que ela é legal, que ela é possível e que ela tem que atender aos critérios do Ministério da Educação. Quando falamos que é uma política de Estado, significa que independente do governo que esteja lá, ele vai ter que ter políticas para estimular, fomentar e garantir a qualidade do ensino superior brasileiro, seja qual for a modalidade em que ele é ofertado. O que mais que nós temos aqui então? Alguns gráficos a mais, então nós temos aí praticamente 24 milhões de vagas no ensino superior, sendo que a maior parte delas é de bacharelados e o ensino à distância aí tem a sua maioria, tá? Que depois disso nós temos oferta de cursos de licenciatura, onde hoje praticamente aí mais de 80%, tá? 87% dos cursos de formação de professores são ofertados na modalidade à distância. Os cursos superiores de tecnologia, onde 93% dos cursos são ofertados na modalidade à distância. E aí a preocupação hoje do Ministério da Educação em estabelecer critérios de qualidade para todos eles. Então, quando alguém pergunta, o Ministério da Educação está correto ao criar medidas, a criar programas que visam estabelecer novos referenciais de qualidade para a educação à distância? Não, ele está corretíssimo. Os dados do censo mostram realmente a importância que o ensino à distância assumiu na educação superior brasileira. É necessário que nós tenhamos novas regras, é necessário que nós tenhamos formas de acompanhamento que sejam mais efetivas. Isso quer dizer que os problemas só estão no ensino superior à distância? Não, nós também temos cursos presenciais com baixa qualidade. Ou seja, as ações têm que se refletir em todas elas. Mas devido ao seu crescimento, devido à sua importância no contexto educacional, o governo tem que priorizar uma área para atuar. Ele escolheu a prioridade hoje voltada especificamente para os cursos à distância e principalmente nos cursos de formação de professores. E aqui usando aquela máxima, né? Os professores são aqueles indivíduos que formam as outras profissões. Daí a importância de nós termos cursos de licenciatura com profissionais muito bem formados. Vamos em frente? Olha lá. Se a gente for olhar, então, falamos de vagas, mas vamos falar também de ingressantes. Então, em 2023, ingressaram no ensino superior brasileiro 4.993.000 alunos. Deste total, 4.400.000 tá, foram da iniciativa privada. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Mais de 80% a 90% das instituições de ensino são privadas. Obviamente que o maior volume de matrículas vem da iniciativa privada. Daí a importância, inclusive, dos programas de financiamento estudantil que nós falamos agora, como FIES e ProUni, para que a gente possa fazer com que as populações, principalmente das classes de renda, das faixas de renda mais baixa, tenham acesso ao ensino superior, tá? Então é importantíssimo que a gente veja isso. Além disso, onde ingressaram esses alunos? Desses quase 5 milhões de alunos, 1.600.000 ingressaram no ensino superior presencial e 3.300.000 ingressaram no ensino à distância, ou seja, 66% das novas matrículas já são em cursos na modalidade à distância. E esse número vem se mantendo e ele vem crescendo mesmo depois da pandemia. Ou seja, de cada 3 matrículas hoje, 2 delas são cursos à distância. São em cursos na modalidade à distância. Isso quer dizer que ela ganhou representatividade, ela ganhou respeito, ela passou a ser vista não mais só por aquele cara que no passado, essa era uma característica de quem fazia um curso à distância, era de alguém que estava desperiodizado. O que é isso? Uma pessoa que já estava com seus 30, mais de 30 anos, sentia a necessidade de estudar e a educação à distância era uma alternativa. Cada vez mais hoje o jovem que sai do ensino médio está escolhendo um curso à distância como a sua possibilidade de formação superior. Tá? E em 2023, de cada 3, 2 alunos que optaram por fazer um curso superior já optaram por fazer isso na modalidade à distância. O próximo gráfico vai nos mostrar exatamente isso. Então, olha só, nós temos ali na linha vermelha as matrículas em EAD, e se a gente olhar em relação a 2014, tá, o crescimento de lá para cá
em 10 anos foi de 541% no número de alunos se matriculando para fazer cursos à distância, ao passo que nesse mesmo período as matrículas em cursos presenciais caíram 29%. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, a mudança de perfil da sociedade, a mudança de perfil de consumo de cursos superiores, ela vem acontecendo já há muito tempo. Só que nós passamos a perceber isso como uma coisa grave a partir do momento em que as duas linhas se cruzaram aí no gráfico. Quando o ensino à distância passou a matricular mais alunos que o ensino presencial, aí, nossa, que mudança! Não, essa mudança já vinha sendo construída há muito tempo. E ela aconteceu efetivamente em 2019 para 2020, num período de pandemia. Então, muita gente associou isso à pandemia. Não, já era uma tendência. Em 2020, a educação à distância já iria ultrapassar as matrículas no ensino presencial, mesmo que nada tivesse sido feito. Mas daí para frente, ela ganhou gás e não só ultrapassou, como ultrapassou em muito. Tanto que hoje nós já estamos nessa proporção de 2 para 1. A cada 3 alunos, 2 estão no EAD, 1 está no ensino presencial. Mas não é só isso, o próximo gráfico nos mostra que também o número de alunos matriculados no ensino superior brasileiro vem crescendo desde 1980. Nunca paramos de crescer em termos de quantidade de alunos fazendo cursos superiores, chegando hoje a praticamente 9.976.000. Isso quer dizer que para 2024, provavelmente, a gente ultrapasse a barreira dos 10 milhões de alunos no ensino superior brasileiro, o que é uma marca a ser comemorada também. Um recorde a ser atendido nesses últimos anos todos, pelo que vocês estão vendo aí no gráfico que a gente acabou de mostrar, tá? O ensino superior brasileiro nunca parou de crescer. Nesse aspecto, isso é muito bom. Está crescendo, deveríamos estar crescendo mais para atingir as metas do Plano Nacional de Educação que nós vimos lá no início, ou seja, os números melhoram a cada ano, independente de governo, tá? Mas ainda precisamos garantir, tá, que as metas do Plano Nacional sejam atingidas. No próximo gráfico, a gente vai ver que esse crescimento faz com que hoje nós tenhamos aí desses praticamente 10 milhões de alunos, a mesma proporção de alunos no ensino presencial e à distância, tá? Daí a importância dessas duas modalidades de ensino. Tanto o ensino presencial é importante para o contexto da educação superior brasileira, quanto o ensino à distância também é importante, e ele tem sido um dos grandes catalisadores desse crescimento contínuo da educação brasileira, da educação superior brasileira, tá? Então não podemos esquecer isso. Talvez se a gente não tivesse com todo esse potencial de crescimento da educação à distância, nós não estivéssemos chegando hoje a praticamente 10 milhões de alunos no ensino superior brasileiro. Daí a importância da gente olhar isso. Alguns dados aqui de curiosidades, coisas para a gente analisar, para a gente ir finalizando a nossa conversa de hoje. Por exemplo, falei agora há pouco que o governo está preocupado com a questão da formação de professores no Brasil. Então, olha só, aí estão os 15 maiores cursos de graduação em licenciatura, em termos de matrículas no Brasil. E aí, se a gente olhar assim, 92% das matrículas na área de licenciaturas estão nos cursos de pedagogia. É hoje o curso que mais tem alunos no ensino superior brasileiro. Ou seja, é muita gente procurando o curso de pedagogia, principalmente, cuja formação principal é a formação de docentes para atuação no ensino básico, do primeiro da creche, né? Não só do primeiro, mas da creche até o 9º ano, digamos assim. Daí a importância de se trabalhar a questão de uma qualificação adequada para esse profissional. Então aí da certeza de que as medidas que o Ministério da Educação está tomando hoje em relação à formação de professores são importantes, independente de modalidade. Nós temos que se preocupar com isso, porque são as futuras gerações sendo formadas por esses profissionais, e daí a importância, né, da gente estar levando isso em consideração. E um último número para fechar, então, a nossa conversa de hoje, que eu falei que eu ia mostrar para vocês, essa é a transformação que aconteceu
no período de 2014 a 2023 em termos de oferta de ensino superior no Brasil. Vejam como é que era o nosso mapa em 2014, ou seja, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós tínhamos grandes lacunas de locais onde o ensino superior brasileiro não chegava, onde não era possível para as pessoas que moram nessas regiões, nessas cidades, fazerem um curso superior. Agora, em 2023, a gente já tem um mapa que é praticamente colorido, né? Praticamente ele todo de uma única cor, que é a cor da acessibilidade ao ensino superior. Não é uma cor que diferencia a raça, mas uma cor que mostra a importância de nós termos no Brasil modalidades de ensino que permitam ao aluno, esteja onde ele estiver, no território brasileiro, ele acessar um curso superior de qualidade, ele ter uma formação, porque nós sabemos que se a gente quer transformar a nossa sociedade, se a gente quer transformar o Brasil em um país mais justo, mais equilibrado, mais dinâmico, mais inovador, mais criativo, nós precisamos de educação de qualidade. E nós aqui do Centro Universitário Internacional Uninter trabalhamos pensando nisso 24 horas por dia. Ou seja, a gente trabalha para levar educação de qualidade e mudar essa realidade do Brasil. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha podido discutir um pouco sobre o censo de 2023. E um grande abraço para todos vocês e até uma próxima oportunidade.